pergunta você não, olhe não. Mais uma expectativa versus realidade aqui no canal. E hoje eu estou aqui com... Vitor, 27 anos, fiz engenharia mecânica na PUC Rio. É isso. O Vitor vai falar, como ele falou, sobre engenharia mecânica. E eu sempre pergunto por que você escolheu esse curso, mas antes disso eu já entrevistei aqui uma pessoa de engenharia de produção e uma pessoa de engenharia elétrica, e eu quero entender essa diferença aí, o que a engenharia mecânica estuda. Vamos começar por aí. Pergunta bem capciosa, né? Cara, a engenharia mecânica, ela estuda o comportamento do material, ela estuda como a gente tenta entender a dinâmica de alguns sistemas, a gente também tenta entender processos de fabricação. É porque é muito difícil definir engenharia mecânica, é muito difícil definir engenharia de forma geral, porque você vê que existe uma multidisciplinaridade dentro desses cursos enorme. Você, dentro da engenharia mecânica, você pode estar na interface entre mecânica e eletrônica, e você está trabalhando com controle e automação. Aí você surge outra engenharia dessa interseção, sabe? Então é muito difícil dizer o que a engenharia mecânica trabalha. Ela meio que entende o comportamento dos materiais dentro dessa ótica de engenharia. E o Breno, que deu aqui a entrevista sobre engenharia elétrica, disse que a engenharia elétrica é mais conhecida por ser a mais difícil das engenharias. Você concorda com isso? Concordo, com certeza, concordo. A primeira pergunta, a segunda agora, né, qual foi o motivo que fez você escolher engenharia mecânica? Pô, complicado. Você lembra, não sei se você lembra, quando eu entrei na faculdade, a gente se conhece há um tempo, eu não sabia o que fazer, aí eu fiz vários cursos até, e o que me levou à engenharia mecânica foi que eu tinha uma curiosidade enorme de entender mecânica. Eu sempre desmontava as coisas quando eu era criança e tal, e aí as pessoas me falavam que era interessante você explorar, você fazer mecânica, coisa assim. Mas eu sempre tive uma afinidade com entender o mecanismo das coisas. Tipo, eu olhava para o mar e tentava entender por que aquilo funciona daquele jeito. Eu olhava para um ventilador e queria desmontar para entender por que ele funciona desse jeito. Então acho que acabei levando essa abordagem aí para minha escolha da faculdade. Mas você já tinha alguém na família que era engenheiro, alguma coisa assim, ou foi totalmente Não. uma coisa sua? Eu fui o primeiro formado da família. Nossa. Alguma coisa que você falou aí, né, que você mudou de curso várias vezes. E eu acho legal falar isso aqui, né, para as pessoas que estão entrando na faculdade agora e acham que é uma decisão única para o resto da vida, e não tem. Você pode sim mudar de ideia, né? Eu acho legal falar com certeza. desse seu processo de mudança, qual foi os primeiros cursos que você fez. Com certeza. Falar um pouquinho pra gente sobre isso. Claro. É muito importante você reconhecer que se você está gostando do que você está fazendo ou do que você está tentando, né? E mais importante ainda é você perceber que não existe uma corrida, sabe? Você tem que encaixar no seu próprio tempo, com o que você gosta de fazer, coisas dessa... A gente tem que reconhecer isso. Eu entrei na faculdade, eu lembro quando eu tinha 18, 17 anos, eu queria fazer oceanografia, e só tinha na UERJ. Aí eu tinha essa vontade de entender as coisas, tipo, como eu falei agora há pouco, eu queria entender como funcionam as coisas, por que as coisas funcionam de tal maneira. E aí eu tinha alguns cursos que eu ia pela ideia, sabe? Tipo, oceanografia, de alguma maneira eu vou entender como funciona o oceano, alguma coisa assim. E aí eu fui, não consegui passar em oceanografia. Aí, como eu entrei na PUC, eu ganhei uma bolsa do ProUni, eu consegui passar pelo Enem e tal. Aí eu entrei em desenho industrial, porque eu também gostava muito de desenhar, aquela coisa, eu gostava de fazer tudo. Aí eu queria desenhar, achava interessante a ideia de desenhar, só que aí eu caí no desenho industrial e vi que não é exatamente igual àquela ideia que você tem fora da faculdade, sabe? Desenhar para viver, não é. Você vai estar, sei lá, você vai estar
dentro de uma estrutura que faz sentido de produção, etc. Tem todo um trabalho, tem mais do que só desenhar no desenho industrial, design em geral, tem sempre mais do que você acha. E aí depois eu mudei para geografia, porque sim. Depende, é muito interessante isso. Acho que na geografia eu aprendi muita coisa que me ajuda muito hoje na engenharia. Porque apesar de não ter, tipo, geografia e qualquer exatas, né? Não faz sentido nenhum. Só que a geografia me ensinou muito sobre o pensamento fora da caixa, sabe? Entender, racionalizar, perceber, discutir sobre, debater. Eu acho que todas essas atividades que são muito importantes para você absorver conteúdo, entender algum processo, algum mecanismo, que é exatamente o que eu queria. Eu aprendi muito disso na geografia, e eu entrei depois que eu fiz geografia, eu fiz 3 períodos de geografia, eu também vi que eu não era exatamente o que eu queria. Aí eu mudei, eu tentei fazer fiz transferência interna, fiz cursos de cálculo, coisas assim, para tentar fazer transferência interna, e eu mudei para engenharia mecânica. Aí foi isso. Foi essa transição não tão suave, mas ao mesmo tempo fez muito sentido para mim. Não, eu acho que é sempre bom trazer esses exemplos, né, como eu falei, porque principalmente quando a gente é muito novo, a gente entra muito novo na faculdade, né? Então, sim, a gente acha que a gente tem que decidir a nossa vida com 17 anos e não, exato. Tem tempo para mudar, tem tempo para fazer escolhas que você achava que eram certas e depois eram erradas, ou nem tão erradas, né? Você, como você mesmo falou, as outras escolhas que você fez te ajudaram no seu curso atual. E a segunda pergunta é sobre sua expectativa versus a realidade do curso. Então, assim, o que você esperava do curso de mecânica, qual era a sua ideia inicial sobre o curso, e se a realidade bateu com a expectativa, né? Se foi aquilo que você esperava ou foi completamente diferente? Bom, a expectativa, no início de eu estar entrando na faculdade, a minha expectativa era que eu ia me tornar um projetista de aeronave, sei lá, eu ia me tornar um construtor, alguma coisa bem louca dessas. E aí, com o tempo, eu fui vendo que engenharia são passos incrementais, porque você não pode simplesmente fazer algo super louco do zero e esse algo ser instável, não funcionar direito, porque existe uma responsabilidade enorme na engenharia, né? Que é você, por exemplo, dependendo da aplicação, você fazer algo pode implicar você afetar a vida de outra pessoa. Uma ponte, por exemplo, que cai, essa ponte, o engenheiro responsável ele tem responsabilidade nisso, né? E a minha expectativa, eu tinha uma ideia de que a engenharia era sei lá, sobre você construir independente de qualquer coisa, independente de conexão nenhuma com a sociedade. E no final é uma ingenuidade minha, era uma ingenuidade. Eu percebi depois que você vai fazendo, você vai trabalhando em plataformas colaborativas. Essa foi a realidade. Eu colaborei muito com muita gente, eu aprendi muito a trabalhar em equipe, porque você não faz algo sozinho, não dá para você fazer algo sozinho, pelo menos não para seres humanos normais. E a expectativa, a realidade também acho que é isso, né? Acho que eu posso ficar enrolando aqui, mas a expectativa é que você vive num desenho animado, desenho animado que fala da NASA, é a expectativa. A realidade é você trabalhar num ambiente colaborativo com bastante análises, com bastante perspectivas, pontos de vista diferentes de outras pessoas, e é isso. Esse é um ponto bom também para ressaltar aqui, né? Porque tem gente na faculdade, né, que fala, principalmente quando você vai chegando no final da faculdade, você já tá meio de saco cheio, você fica, eu prefiro fazer trabalho sozinho, não gosto de fazer trabalho em grupo, não sei o quê. E aí depois, quando você vai pro mercado de trabalho, principalmente, você vê que, na verdade, a sua vida é um eterno trabalho em grupo, né? Exatamente. Então, você precisa aprender a trabalhar em grupo, porque você vai lidar com pessoas a vida inteira, você nunca vai estar trabalhando sozinho. É verdade. Agora, outro ponto que eu quero perguntar é o que você mais gostou na faculdade e o que você menos gostou na faculdade de engenharia mecânica. O que eu menos gostei da faculdade foi
murmurinho que acontece, né, que as pessoas falam, que quando eu vim de geografia para engenharia, as pessoas diziam que eu não sabia fazer conta, aquela coisa de exatas e humanas, que é um saco. E o que eu mais gostei, de longe, foi que eu realmente entendi um pouco por que o oceano funciona de tal maneira, por que as engrenagens giram com velocidades diferentes, sabe? Você realmente, na engenharia mecânica, você entende o mecanismo, porque você vai entender a interação entre elementos que compõem o sistema, sabe? E isso, pra mim, eu sou assim, eu sou uma pessoa que gosta de tentar entender as coisas, eu gosto de observar e entender por que aquilo está ocorrendo de tal maneira. Então, para mim, caiu como uma luva. Eu fiquei, cara, é muito maravilhoso entender, estudar como o movimento de uma onda funciona, sabe? Por que ela está ocorrendo dessa maneira? Ou por que a água se transforma em vapor, sabe? Quando você introduz energia, e isso pode girar uma turbina, sabe? Pode nos dar energia elétrica. Aí tem a multidisciplinaridade, que eu também gostei muito, né? E foi basicamente isso, simplificando bastante. E eu quero saber também sobre o mercado de trabalho. Como que está o mercado de trabalho para engenharia mecânica? E quais são todas as possibilidades que você pode trabalhar dentro do mercado de trabalho? Sim. É uma pergunta interessante. Eu vou tentar responder com atualidade, né? Porque é muito difícil. Eu comecei logo depois que eu entrei em engenharia mecânica, 3 períodos depois que eu comecei a estagiar. Eu queria trabalhar, eu queria estagiar. Aí eu comecei a estagiar numa empresa de tratamento de gás, de distribuição de gás. Aí depois eu fui para uma outra empresa de tecnologia. E depende muito, né? O mercado de trabalho ele é totalmente dependente da estabilidade econômica do local que você está inserido. Por exemplo, engenharia mecânica tem muito a ver com indústria naval, indústria de manufatura, indústria... qualquer tipo de indústria que envolva um maquinário ou que envolva um planejamento de segurança, algo do tipo, você vai ter o contato com a engenharia mecânica. E aí, se o local que você estiver inserido não estiver passando por alguma crise, como muitas vezes a gente está vivendo isso, né, fica muito complicado. Mas você consegue trabalhar com automação, você consegue trabalhar com termodinâmica, processos industriais. Existem diversas abordagens. Eu particularmente só consegui seguir. Eu segui na área acadêmica. Eu sou acadêmico, agora estou fazendo mestrado, pretendo seguir com o doutorado, porque eu quero continuar essa minha vontade de descobrir como funcionam as coisas. E isso é uma das alternativas. Sempre você pode estender a sua formação, porque você, na graduação de engenharia mecânica, você vai ter o conhecimento, que é um conhecimento que torna você engenheiro. Você é capaz de enxergar todas as partes que podem, sei lá, todos os lados. Não sei muito bem explicar isso, né? Você consegue enxergar com a graduação uma versão simplificada de vários processos. E aí, à medida que você vai estendendo a sua educação, sua formação, você vai se especializando em alguma face que você aprendeu durante a sua graduação. Então você pode seguir por esse caminho, você também pode seguir assim como pelo caminho da indústria que você pode fazer, você pode também seguir pelo caminho da área acadêmica. E, acho que além disso, vale ressaltar que o engenheiro mecânico tem formação altamente técnica, né? Numérica, computacional, e ele entra muito bem, ele se encaixa muito bem, na minha concepção, ele se encaixa muito bem nessa área de análise de dados, data science, porque se torna uma ferramenta que o engenheiro mecânico pode utilizar para expressar o que ele aprendeu nas suas análises de processos, no seu entendimento de como funciona aquele processo. Então, acho que computação, você pode seguir dessa forma aí, nessas interfaces. Não sei se ficou muito claro, Maria. Não, olha, deu várias opções aí. É muito difícil, eu tenho muita dificuldade em simplificar. Não, tá ótimo. Quanto mais detalhes, melhor. E então, tá bom. Somente que aqui tem muita gente que está ainda fazendo vestibular, né, está escolhendo o curso, então Sim. gosto de dar a maior quantidade de detalhes possível. É importante.
E eu quero saber também qual seria a dica... Não, antes de contar a dica, eu quero saber até sobre isso, né? Que você falou que entende muitas coisas e aprende um pouco de tudo, né? Várias áreas diferentes, mas é aquele negócio, é exatas, né? Então, você diria que uma pessoa que, para entrar em engenharia mecânica, ela precisa ser boa em exatas ou ela precisa, pelo menos, gostar muito, né? Porque isso ela precisa estar disposta a se alfabetizar nessa forma de ver o mundo, né? Porque a diferença de exatas e humanas é que você tem uma abordagem para entender as coisas. Tipo, você vai analisar o seu fenômeno em particular, a coisa que você está estudando, você vai analisar aquilo. Você vai analisar com um olhar teórico e tal, em humanas você vai fazer essas teorias, vai analisar, estudar aquilo com leituras e tal. E em exatas você tem uma abordagem que também é similar. E se engana muito aquele que acha que quem vai para a engenharia não vai ler, porque quem não lê não sai do lugar, sabe? Você tem que ler para abrir a sua cabeça, para expandir. Eu digo-se que eu gosto de entender como tudo funciona, mas eu não sei de nada, tá, Maria? Eu ainda estou aprendendo tudo. A gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente não sabe de nada e mais a gente tem que aprender. Mas isso é bom, né? Principalmente no momento atual, que muita gente que sabe pouco acha que sabe muito. É bom a gente ter essa consciência que a gente sempre tem que estar estudando, sempre tem que estar melhorando. E o que eu falo aqui, já falei em alguns outros vídeos, é que a faculdade não precisa ser o final dos seus estudos, né? A faculdade é um direcionamento, como você mesmo falou, né? Ela te apresenta vários lados que você pode seguir e depois você vai procurar para onde você quer se especializar e continuar estudando. Aí, então, acho que para terminar o nosso papo, para as pessoas que estão querendo entrar nesse curso, estão fazendo vestibular, estão na dúvida do que fazer, qual a dica que você pode dar para quem está pensando em entrar em engenharia mecânica? O que você gostaria de ter ouvido quando você entrou na faculdade? Se alguém te tivesse dito aquilo, acho que te teria te ajudado. Vai com calma. Vai com calma pra caraca. Não corre com matéria. Absorva as coisas no seu tempo. Entenda bem o que está sendo passado nos processos. Entenda que a grade curricular da engenharia mecânica ela tem um propósito, que é amadurecer a sua capacidade de analisar o processo e tal. Entenda que não existe diferença entre uma parte da mecânica e a outra, tudo é complemento, a gente não pode ficar competindo internamente. Dentro da engenharia mecânica existem diversas divisões, então entenda que você vai aprender um pouco de várias coisas e é isso. Vai no seu tempo, não corra para competir, não corra achando que você tem que no terceiro, quarto período pegar um estágio. Eu fiz isso e bati com a cara. É importante você sintetizar a informação, sintetizar o que você aprendeu, porque você vai estar sendo formado para exercer uma profissão que, se você não tiver um conhecimento solidificado, você pode afetar a vida de alguém. Você pode projetar uma coisa que não está bem estabelecida, você pode gerar esse projeto que não foi bem estabelecido, bem estudado, ele pode falhar no momento que não é devido e aí gerar uma complicação que pode até, sei lá, fatalidades, coisas assim. Então, que a gente, enquanto faça um curso desse, a gente faça no seu tempo para absorver bem as coisas. Acho que é isso. Muito bom. Eu acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Eu chamo o Vitor para responder, porque eu não vou saber responder. Tamo junto. E aí eu vou botar também aqui o Instagram e tal, então pode te procurar, né, Vitor? Pode, Faça o Instagram aqui e aí tirar dúvidas. E também comentem qual o curso da faculdade que eu ainda não fiz, que vocês querem ver aqui no canal. E lembrando também para se inscrever e curtir o vídeo, que ajuda a divulgar. E é isso. Muito obrigada pela sua participação, Vitor. Gostei bastante aqui de trazer esse curso pro canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.